Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, mais perdida do que não sei o que, Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda. Que Jesus nos conduza. Ela está com o livro aberto, Luiz, mas não sabe nem onde ela está. Não, estou Depois aqui. Depois o Luiz te ajuda. Seja bem-vindo, Aloísio Guigino. Bom dia a todos, um grande abraço, vamos juntos. Bom dia, tá vendo aí, ô Vinícius? Sim. 30 anos e o cara, bom dia. Bom dia de noite. Bom dia de noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora ele melhorou, pronto. Vai ter agora... que editar, não tem jeito. Não precisa. Não precisa. Ó, vai ao ar à noite, vai ao ar de dia. Então mas tá o dia tudo... tem 24 horas, pessoas. Você já almoçou? Então é bom dia. Então pronto, tá resolvido. E quem ouvir de noite ainda não almoçou também. Isso, tá certo. Então é bom dia. Dito isto, né? O Vinícius fica ali desesperado. Não precisa digitar nada, ô Vinícius. Aqui é tudo. Deixa tá sorrir. tudo certo. Entendeu? Vamos em frente, vamos ao que é importante, né? Que é estudar o livro que é o Espiritismo. Um livro maravilhoso, importantíssimo, né? Se você quer presentear alguém que tem pouco conhecimento de Espiritismo ou nenhum conhecimento de Espiritismo, a recomendação de Allan Kardec é: dê o livro O que é o Espiritismo. Realmente é um livro que vai esclarecer, né, de uma forma simples, resumida, de fácil entendimento, o que seria a doutrina dos espíritos. Então, nós estamos estudando aqui no capítulo 1º, que trata de uma pequena conferência espírita, e nós estamos no diálogo de Allan Kardec com um crítico, né, um companheiro com bastante má vontade, e que estava, de certa forma, até ameaçando Allan Kardec, no sentido de que ele iria publicar um livro que, segundo ele, iria acabar de vez com o Espiritismo. E Allan Kardec conversa com este companheiro crítico, deixando claro que não havia nenhuma preocupação nesse sentido, que, pelo contrário, o livro seria até uma propaganda para a própria doutrina. E que, se a doutrina estivesse em erro, ela acabaria por si mesma, caso contrário, ela prosseguiria. Então, nós estamos ainda no meio desse diálogo, onde o crítico está tentando convencer Allan Kardec de que ele queria apenas ver algumas sessões para poder decidir se ele publicaria ou não o tal livro. E nós estamos aqui na pergunta que Allan Kardec responde a ele, né, perguntando quanto teriam cobrado para mostrar estas coisas. Quer dizer, quanto é que os médios cobravam para mostrar, né, as reuniões, os fenômenos. E o crítico responde: nada, por certo. E Allan Kardec então diz o seguinte: ora, aí tendes charlatães de uma espécie singular, que vão reabilitar o nome da sua classe. Até o presente, não se tinha ainda visto charlatães desinteressados, né? Porque, normalmente, quem quer enganar... a Luísa, a Miranda continua perdida ali, ajuda a Miranda. Mas vocês têm que ver que o meu livro tem marca de 2019, então eu estou procurando. O caso dela é sério. Então, realmente a resposta de Allan Kardec é uma resposta óbvia. Eu sempre pergunto, né, quando alguém fala para mim: eu fui em tal lugar, uma pessoa que fazia isso, fazia aquilo, que via o futuro, via não sei o que, eu falo assim: te cobrou? Não me cobrou. Eu falei: então tudo bem, então tu escute. Porque se a pessoa está querendo ajudar, está querendo fazer uma caridade, não te cobrou nada, vamos ouvir com respeito. Agora, quando a pessoa me diz cobrou, eu falo: opa, então você já fique atenta, porque se está envolvido dinheiro, é muito provável, né, que... Mas se cobrou, você pode exigir o cumprimento. Tá? Sim.
Você pagou, tem que exigir Sim, o cumprimento. só que o cumprimento pode... né? Aí é outra história. É outra história, entendeu? Então nós vemos situações que já me chegaram, né? De pessoas que realmente utilizam da mediunidade para a caridade. Porque, conforme está aí o Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebeste. Então o médium, isso até já foi motivo de polêmica, né? Bastante no meio espírita, né? Se o médium deveria ou não viver da sua mediunidade. E o próprio Chico Xavier, à época, foi muito cobrado em relação a isso por amigos, né? Entre aspas, porque como o Chico tinha uma família numerosa e ele trabalhava muito para poder ajudar a família, às vezes até em mais de um trabalho, os companheiros de tarefa achavam que ele perdia muito tempo trabalhando e se ele dedicasse o tempo que ele tinha na tarefa mediúnica, ele iria produzir muito mais. É um argumento que a gente entende, mas é uma casca de banana para o médium, né? Mas essa coisa toda, Eduardo, acaba tendo consequências, né? Porque você, quando vai oferir lucro, certo, pelo trabalho, através do trabalho mediúnico, você vai ver o seguinte: qual é o espírito que vai se sujeitar a trabalhar nesta forma, sendo, vamos dizer assim, um escravo do médium, né? Porque ele passa a ser um escravo do médium, né? Não recebe nada do médium e todo o que é angariado aí através desse trabalho mediúnico vai para o médium. Então, o que acontece? Esse espírito, se é um espírito mais adiantado, e é aquele que nós queremos que tenha contato, ele vai embora, certo? Ele não se sujeita a isso. Mas, para continuar recebendo e ganhando o seu sustento, ou mais até, o médium vai começar a trabalhar com espíritos galhofeiros, enganadores, ou até mesmo de forma anímica, certo? Inventando coisas. E aí vem o charlatanismo, certo? Vem o charlatanismo quando na realidade não é mais uma atividade mediúnica, e sim uma atividade anímica em que ele está promovendo alguma coisa para que dali retire os benefícios decorrentes. Então, tudo tem consequências, né? A gente dá no linguajar, ele dá uma catucada na lei de causa e efeito, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, se nós enganamos os outros, terá consequência, com certeza. E continua aí. Vamos nós. Então vamos lá. Suponhamos que um gaiato, diz aqui Allan Kardec, suponhamos que um gaiato de mau gosto tenha querido uma vez divertir-se assim. Será crível que as outras pessoas presentes pactuassem com ele? Ademais, com que fim se fariam elas cúmplices de uma mistificação? Direis que com o fim de recrear a sociedade. Concordo em que uma vez se prestassem a tal brinquedo, porém, quando esse brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o próprio mistificador. Não é provável que só pelo gosto de fazer que creiam em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vá passar horas inteiras imóvel agarrado a uma mesa. O gosto não equivaleria à pena. Antes de julgar isso uma fraude, é preciso indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há pessoas que se não coadunam com a mais leve suspeita de embuste, cujo caráter já é uma garantia de probidade. Isso aí é uma coisa interessante. Toda vez que nós estamos diante de uma atividade mediúnica, uma coisa que nós devemos sempre levar em consideração é o caráter do médium. Tá? Porque o caráter do médium ele vai nos indicar o tipo de espíritos que está se comunicando através dele. Certo? Porque os bons espíritos não se... por vezes até, certo? Mas em geral
não se propõe a trabalhar com aqueles que não têm uma empatia, uma semelhança vibratória, porque para que haja mediunidade tem que haver um casamento vibratório, certo? E se o médium não é um médium com um moral elevado, certo? Ele não estará sendo instrumento de espíritos de moral elevada. A coisa é muito, muito lógica, muito natural. Mas haverá sempre algum espírito que irá se apresentar para trabalhar através daquele médium. Porque o médium é médium, certo? Então, ele, a partir daí, passa a dar comunicações ou passa a escrever livros, certo? Que são inerentes à evolução desse médium que está dando, desse espírito que está se comunicando. E nós vemos isso comumente, certo? Nós vemos isso comumente. Médiums que muitas vezes se transviaram, certo? E a partir por problemas pessoais, e que a partir desse momento, certo? As comunicações, as obras que são editadas por ele caem de padrão, porque os espíritos que antes se utilizavam dessa mediunidade deixam de lado esse médium. Então é algo que é muito racional para nós entendermos isso. E os espíritos, eles não são nossos assalariados, não são. Então é importante que nós entendamos isso. Vamos nós. Continua aqui Allan Kardec. Coisa muito diversa seria se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Mas admitindo mesmo que neste último caso ficasse bem comprovado um manejo fraudulento, isso em nada ofenderia a realidade do princípio, porque tudo se pode abusar. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. Kardec usava exemplos muito simples, né, mas que eram bastante elucidativos. Nesse caso aqui foi muito bom o exemplo citado. O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatães, que impingem suas drogas, ou a religião pelos sacerdotes que iludem seu ministério. Isso aqui é espetacular, porque eu vejo muitos companheiros que falam assim, eu deixei de acreditar em Deus por causa da igreja, por causa do espiritismo, por causa do pastor, por causa do padre, por causa do presidente da casa espírita, do médium. E aí a gente pergunta, mas você afinal era espírita, você era cristão por Jesus ou pela pessoa? Então Kardec deixa aqui muito claro que aqueles que exploram, seja na área da ciência médica, os charlatães da religião, da ciência, da filosofia, das artes, seja do que for, isso não vai trazer a responsabilidade real para o próprio Cristo, para a religião espírita, para a religião evangélica, católica, budista, porque os seus membros, os seus representantes faliram. Isso é uma coisa muito séria, né? Eu sou espírita por causa da Miranda. Então se a Miranda fizer uma besteira, se a Miranda cair, a pessoa não vai mais ser espírita. Não, você jamais terá esse... Não tem esse risco. Misericórdia. Esse perigo. Não correrá esse perigo. Então, Luiz confia. Vou chamar Jesus em legião. Na realidade, a sintonia vai estabelecer a companhia, não é? Então, nós vamos observando assim, que a criatura humana, ela precisa de uma referência, e nós sabemos que aquelas criaturas que se esforçam no bem, elas de alguma forma passam a exercer um destaque que alguém vai começar a observar o comportamento dela. Mas se você está buscando, de alguma forma, aquilo que o outro representa, não fique parado nele, a personalidade dele, mas busca aquilo que move a ele. Então, nós cristãos não podemos esquecer
que a nossa responsabilidade é muito grande, porque quando nós agimos de forma... Ainda tem um detalhe, seja publicamente ou anonimamente dentro da nuvem de testemunhas do lar. Quando nós agimos, não é mais o nosso nome só que está ali, é o nome do Cristo. Por isso que é uma responsabilidade grande. Por isso que muito se perderá quem muito recebeu. Porque tem essas mentes inocentes e algumas vigilantes que se deixam encantar pela sereia. Então, eles nos veem e pensam que nós somos referência de moralidade e não somos. A referência de moralidade para o homem da terra é Jesus, que ele é o guia e modelo. Né? A nós cabe a responsabilidade do esforço, mas sempre sabendo que tem uma passagem nos textos sagrados que diz assim: infeliz o homem que confia no homem. Eu estava até vendo isso essa semana. Anotei lá. Infeliz do homem que confia no homem. Porque o homem é um ser falível, né? Ainda no nível de imperfeição muito evidente. Nós vemos, né? Já tive várias pessoas que chegaram para mim, eu era da igreja, eu frequentava a igreja. Eu falei, não frequenta mais por quê? Porque o pastor era desonesto. Eu falei, porque o pastor é desonesto, você abandona a igreja? A igreja não é do pastor. Né? A igreja é de Jesus. Aí vem o outro. Eu larguei o centro espírita, não quero mais saber disso. Mas largou por quê? Porque o médium estava enganando todo mundo. Eu falei, porque se o médium está enganando, você larga a doutrina? O que a doutrina tem a ver com o ser humano falível? Então isso que Kardec coloca aqui é para trazer reflexão para todos nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando aí pelo seu radinho, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, de que, como a Miranda falou, o homem, o ser humano é falível. A gente não pode centralizar as nossas esperanças no ser humano falível, mas sim confiar naquele a quem nós seguimos, que é Jesus. Porque, na realidade, isso se torna uma deserção. Aquele que está usando o nome de Jesus, ainda ontem estávamos falando sobre o pastor, não é? Que a proposta de Jesus para nós, André Luiz fala das cartas vivas do Evangelho, mas aqueles de nós que está buscando sinceramente compreender a mensagem e ser instrumento dela, somos o nível de pastor, aquele que vai auxiliar. Por isso que ele perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Então apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta as ovelhas é pastor. Então, todo aquele que é instrumento de uma palavra que conforta, que ampara, que acolhe, é de alguma forma um pastor. Agora, a quem está servindo esse pastor? Ao interesse pessoal ou ao interesse do Cristo? Porque ele convidou para apacentar as ovelhas dele e não os interesses pessoais de ninguém. Então, a partir do momento que nós nos dissociamos de um compromisso, de uma tarefa, por causa de alguém, nós estamos desertando da tarefa, né? E isso foi algo, eu agradeço muito ao Ario, que ele sempre estudando as obras do Kardec, Ario do Emmanuel. É um amigo seu, já desencarnado. Ela fala das pessoas como se todo mundo conhecesse. Não, porque para mim ele está vivo, de vez em quando ele está junto comigo. Mas o povo não conhece, mas ele fala dele. Já que você falou do Ario, fala quem é o Ario na sua vida. Ario Simões Coutinho, foi um anjo que colocou as obras de Kardec nas minhas mãos no Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes em maio de 1987. Tá tudo na memória. O Luiz está fazendo as contas ali. Isso, trocentas décadas. Tô não. Então, ele sempre lembrava... Admirando. Né? Ele sempre lembrava assim, a tarefa é sua. Nós ainda não somos servos fiéis de Jesus. Nós estamos aprendendo a nos tornar um dia fiéis ao Cristo. Então, o que você está aprendendo não é para você impor na vida do outro. Você está numa casa espírita que você chegou, ela já estava organizada dessa forma. Aprenda o máximo, mas não queira impor o que você está aprendendo aos outros. Agora, na hora que alguém te convidar a exercer uma tarefa aqui dentro, você tem o dever moral de aplicar o que você está aprendendo hoje com Kardec. Mas nunca largue qualquer tarefa sua por causa de ninguém. Porque o outro passa, Jesus fica. Você abandonar uma tarefa por causa do outro, você vai ser uma desertora. E nós já somos trânsfugas de várias encarnações. Ele ensinava isso para mim. Então, teve um momento na minha vida pessoal que eu precisei me dissociar de todas as minhas atividades em 4 instituições. Não é? E eu fiquei muito triste, mas depois alguém chegou do meu lado, olha, foi necessária uma pausa, você está se afastando, não é porque você determinou, é porque se faz necessário outras situações. Porque abandonar a tarefa por causa do comportamento do outro não justifica, porque não é o outro que nos conduz, é Jesus. Eu estou aqui, eu cometi um equívoco, eu falei que eu estou admirando, não, mas é admiranda.
A de Miranda, certo. Eu não É isso, esqueço disso. E ele passou... Mas não é para esquecer, não, Miranda. Olha, ele passou os últimos 3 anos da vida dele em um leito com uma neuropatia que ele não aguentava nem o lençol sobre o corpo dele. Entendeu? As terminações nervosas dele foi um problema neurológico muito grave. E no último mês que eu fui, eu sempre tirava uma segunda-feira no mês e eu ia almoçar com a família dele. Aí ele olhou para mim, falou, abre aquela gaveta. Aí eu abri a gaveta. Aí ele tirou um livro para mim, esse livro é seu. Olha, tudo que eu aprendi com Jesus e Kardec, eu ensinei a você. Compartilhei com você. E realmente ele fazia isso. Ele lia os livros e observava, colocava notinha de rodapé no papel, do Esperanto também. Então, eu agradeço muito a Jesus pela sobriedade dele, quando foi referência de estudo para mim. Ele foi um instrumento da espiritualidade, assim como o médium deve agir para que seja um instrumento útil da espiritualidade. Tá? Porque a mediunidade não é uma coisa que realça o indivíduo. Não, a mediunidade é uma tarefa que o indivíduo tem, é um compromisso que o indivíduo tem. Certo? Então, é o que Kardec está tratando aqui, que não é a pessoa que vai respaldar a doutrina. É a doutrina que vai orientar o comportamento da pessoa. Se ele foge, é porque, pelo seu livre-arbítrio, ele fugiu. Mas não é. A doutrina não muda as suas características, o seu valor, a sua orientação, o seu esclarecimento, a sua consolação pelo comportamento de A ou de B. Então, é por aí. Certo? Então, esse parágrafo aqui ele é muito interessante, né? O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatães, que impingem suas drogas, ou a religião, pelos dos sacerdotes que iludem seu ministério. Então, não é o homem que faz a religiosidade ser mais apurada ou menos apurada. A aplicação dos princípios da religiosidade que... Note que eu estou falando religiosidade, não estou falando religião. Tá? Então, são esses princípios morais que dão a orientação que todos nós precisamos. E aqueles que o cumprem são credores, são merecedores do nosso crédito. Certo? Os que se afastam devem ser amparados para que retornem ao bom caminho. Essa chamada aqui ela é muito interessante porque nós vemos hoje em dia muitas vezes o uso do termo espírita, espiritismo, etc., em outras conotações religiosas que não tem nada a ver, em outras práticas, melhor dizendo, em outras práticas religiosas que não tem nada a ver com aquilo que o Espiritismo nos traz. Tá? Dito isto, chegamos ao final de mais um programa, dando graças a Deus e vendo se no próximo programa a Miranda não fica perdida, como ficou hoje. Perdida? Eu estava aqui focadinha, você que não observou. Certo. Maria de Fátima Miranda, muita paz a todos. No Espiritismo ninguém se perde. Com certeza. Glória a Deus, dá tchau, Miranda. Que Jesus nos conduza. Muita paz para todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec
no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma noite de Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1861. Estamos em fevereiro de 1861. Eu e meu parceiro Renato Souza. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Olá a todos, Bill Fabiano. Boa noite, né? Estamos chegando. Mais uma aí. noite, graças a Deus. Então, vamos, sem mais delongas, né? Semana passada nós paramos lá na segunda dica, no segundo conto aqui. Lemos o terceiro, né? E vamos dar uma relidinha aqui só pra gente relembrar, né? Que diz o seguinte: ler, comentar e desenvolver cada artigo de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, assim como de todas as outras obras do Espiritismo. Aí ele continua aqui. Esperamos que nos desculpem por citar aqui as nossas próprias obras, o que é muito natural, já que para isso foram escritas, né? Aliás, de nossa parte, não passa de uma indicação e não de uma recomendação expressa. Aqueles aos quais elas não conviveram estão perfeitamente livres para pô-las de lado. Longe de nós a pretensão de imaginar que outros não as possam fazer tão boas ou melhores. Apenas acreditamos que até o momento nelas a ciência é encarada de modo mais completo do que em muitas outras, além de responderem a um número maior de perguntas e de objeções. É a esse título que a recomendamos. Quanto ao seu mérito intrínseco, só o futuro lhe será o grande juiz, né? Que ele tá dizendo, né, que está citando as próprias obras porque tem um embasamento, né? Eles fizeram estudos, né? Fizeram tudo aquilo que foi necessário para eles se embasarem, né, Renato? Dentro de uma pesquisa científica, dentro de um contexto, né, geral, de estudo, né, de buscas, né? Não foi uma coisa aleatória que mandar, diz aí que foi assim, foi assado, né? Não é dessa forma. Não. Tem todo um estudo, tem toda uma pesquisa, um experimento, né? E tudo mais. Não é assim, as coisas não são desse jeito, não. Sem dúvida. Imagina se fosse ao contrário. Pois né? é. Já foi contestada, né, dessa forma. Imagina. Mas, ouvi dizer que... Baseado em fatos, não é? Exatamente. Então. Vamos lá. Daremos um dia um catálogo nacional das obras que, direta ou indiretamente, tratam da ciência espírita na antiguidade e nos tempos modernos, na França ou no estrangeiro, entre os autores sacros e os profanos, quando nos tiver sido possível reunir os elementos necessários. Esse trabalho, naturalmente, é muito longo e ficaremos muito reconhecidos às pessoas que nola quiserem facilitar, abastecendo-nos de documentos e de indicações. A quarta dica: discutir os diferentes sistemas sobre a interpretação dos fenômenos espíritas. Sobre o assunto, recomendamos a obras do Sr. Merville e do Sr. Louis Figuier, que são os mais importantes. A primeira é rica em fatos do mais alto interesse, hauridos em fontes autênticas. Só a conclusão do autor é contestável, porque em toda parte só vê demônios. É verdade que o caso o serviu ao seu gosto, pondo-lhe sob os olhos aqueles que melhor podiam servi-lo, enquanto lhes ocultava os inumeráveis fatos que a própria religião encara como obra dos anjos e dos santos. Rapaz, aqui vem um negócio aqui que não dá para ler não, que está muito, né? Enfim. Mas ele fala aqui uma história do maravilhoso nos tempos modernos. É a tradução, né? A história do maravilhoso nos tempos modernos. Tem uma escrita aqui em francês que não dá pra gente ler. É muita coisa, né? Exatamente. Uma palavrinha só. Tudo ainda vai, né? Mas a gente arrisca, né? Mas a tradução é essa: a história do maravilhoso nos tempos modernos, pelo Sr. Figuier. É interessante sob outro ponto de vista. Ali se encontram fatos longa e minuciosamente narrados. Não se sabe muito bem porquê, mas que devem ser reconhecidos. Quanto aos fenômenos espíritas propriamente ditos, ocupam a parte menos considerável dos 4 volumes. Enquanto o Sr. de Merville tudo explica pelo diabo e outros explicam pelos anjos, o Sr. Figuier, que não crê nos diabos, nem nos anjos, nem nos espíritos bons e maus, explica tudo ou pensa
tudo a explicar pelo organismo humano. Ou seja, enquanto um era fanático por um lado, né, colocando toda a culpa num pseudo-demônio, o outro só ia até onde a matéria permitia, né? Sim, sim, perfeito. A limitação dele, né? Era o pensamento dele, era o que ele via, o que ele tinha de palpável. Eram ideias boas, segundo Kardec, mas era limitado. Limitadas, né? O negócio vai muito além, né? Sem dúvidas. O Sr. Figuier é um cientista. Escreve por seriedade e se apoia no testemunho de alguns sábios. Pode-se, pois, considerar o seu livro como a última palavra da ciência oficial sobre o Espiritismo. E esta palavra é a negação de todo o princípio inteligente fora da matéria. Ou seja, não há crença nenhuma em uma inteligência que não seja a material. Sim. Lamentamos que a ciência seja posta a serviço de tão triste causa, embora não seja responsável por isso. Logo ela que nos desvenda incessantemente as maravilhas da criação, escrevendo o nome de Deus em cada folha e nas asas de cada inseto. Culpados são os que, em seu nome, se esforçam para convencer que após a morte não restam mais esperanças. Daí eu sempre lembro aqui, né, na introdução lá do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec fala na ausência dos fatos, a dúvida deve ser a opinião do homem sábio, né? A gente não rechaçar, né, Renato, as coisas novas que aparecem, né? A gente as tem possibilidades. As possibilidades, porque a grande questão não é você provar que exista, né? A gente quer provar uma coisa que existe. Os espíritos, por exemplo, a comunicação com os espíritos, um princípio inteligente. Mas eu acho que é mais difícil eles provarem que não existe. Como é que vai provar uma coisa que não existe? O contrário é mais difícil. O contrário é mais difícil. Então, tá bom, não existe, mas então me prova que não existe. Não existe, sem dúvida, né? As evidências estão aí, né? Então a gente está com algum problema psiquiátrico, né? A gente labuta numa seara espírita, a gente está falando com quem que a gente está falando, né? Com a gente mesmo. Né? Conosco mesmo. Conosco mesmo. Não resta outra explicação, tá? 22, birubiru... E aí, sim, psicopatia, né? E tal. Mas não, quando você vai pegar na própria doutrina, né? E a realidade mesmo das coisas, e aí você tem que ter uma explicação para isso. Como é que alguém do outro lado vou colocar assim uma coisa bem, né, bem longe mesmo, bem longinho, como alguém do outro lado do planeta manifesta um espírito que responde exatamente a mesma coisa pro Kardec que foi respondido para ele ao lado dele, na reunião espírita ali onde ele estava naquele momento, e alguém do outro lado, o espírito se manifesta lá e responde. Como é que pode? E ainda que, dentro desse exemplo que você traz aí, ainda que o cara discuta, lá do outro lado do oceano, é possível, ok, não é do outro lado não, mas é que tá aqui ao meu lado falando comigo. Pois é. É o quê? Né? E aí, é confirmação, né? Diz assim, olha, já o dissemos, já estivemos presentes lá naquela reunião, dia tal, dá hora, dá tudo direitinho, enfim. Né? É ou não é um princípio inteligente? Com certeza. Né? Então vamos lá. Por este livro, os espíritas verão a que se reduzem os raios terríveis que deveriam aniquilar suas crenças. Aqueles que poderiam ter sido abalados pelo temor de um choque serão fortificados ao constatarem a pobreza dos argumentos que se lhes opõem, as inumeráveis contradições resultantes da ignorância e da falta de observação dos fatos. Sob esse aspecto, a leitura pode ser-lhes útil, fosse ainda para poderem falar com maior conhecimento de causa, o que não faz o autor em relação ao Espiritismo, que nega sem o haver estudado, importante isso, nega sem ter estudado, pela simples razão de negar todo o poder extra-humano. O contágio de semelhantes ideias não é de temer, pois elas trazem em si mesmas o antídoto, ou seja, a instintiva repulsa do homem pelo nada. Proibir um livro é provar que o tememos. Nós aconselhamos a leitura do livro do Sr. Figuier. Ele ainda assim, o Kardec ainda aconselha, pois ele entende que há coisas ali interessantes, né? Sim. Na medida em que você faça as suas análises, né? Leia de forma
analítica, né, Renato? Sim, tem um ponto de partida, né? Exatamente. E aí a gente lembra sempre também Isaac Newton, quando ele diz que o que nós conhecemos é uma gota, o que desconhecemos é um oceano. Pois né? Pois é. Eu fico aqui pensando, né, a gente, dentro da nossa ignorância, né, que ainda somos muito ignorantes, aí não tem como nós negarmos, né? Quanta coisa há encoberta ainda, né, Renato? Das nossas vistas, né? Mas que existem aí, né? A gente sabe muito pouco, né, cara? E a gente nem desconfia, não é? E aquilo que a gente já tem uma pequena desconfiança, a gente não sabe nem quando que isso vai ser desvendado, começar a ser desvendado. Exatamente. Sábado eu fiz uma analogia lá com o pessoal lá na educação mediúnica, né? Que a gente até falando mais, não era mais ou menos sobre isso, mas puxava alguma coisa. A gente vê a superfície, né? A gente está ali boiando na superfície, mas é como se a gente estivesse na Fossa das Marianas, naquele lugar mais profundo do Pacífico, tem quase 11 mil metros de profundidade. É muita coisa que tem para baixo. A começar pela própria vida submarina. Sim, até porque nós propriamente não temos, pode crer. Nós não temos equipamento suficiente para mergulharmos além de uma certa profundidade. E aí, o que existe lá? O que tem lá? Tem seres lá, tem, enfim, que a gente não conhece. Até pela falta de luz. Exato, e tudo, né? que a gente não conhece e tudo mais, enfim. Imagina no universo. Quanta coisa tem para... O oceano, a gente sabe que tem um fim ali, né? Apesar de ser muito profundo, 11 mil metros é muita coisa. Né? Mas tem um fim, o universo. E aí? Mas o universo provavelmente tem um fim. Beleza, tem um fim. Prova que tem fim, depois desse fim tem o quê? Nós criamos o submarino, que vai até uma certa, né, profundidade. Mais do que isso não dá, não tem como. São mundos diferentes, né? Sim. Como é o espaço, a gente não consegue ir o espaço só com aquela roupa de astronauta, também até um determinado ponto. Sim. Né? E o oceano é a mesma coisa, né? São mundos diferentes. A gente tem informações de espíritos aí, né, que podem ir conosco até uma certa... Também tem isso, até um certo lugar. Daqui a gente não pode ir mais. Não posso ir mais, Você não pode ir mais, então você fica por aqui. Com certeza. No último capítulo, né, Renato? Isso aí. Vamos devagar. vamos chegar lá. Lembramos bem, né, Lembramos bem. Então nós somos limitados. Sim. Né? Dentro da nossa capacidade, dentro do nosso... na condição espiritual, perispiritual, né, Renato? Enfim, vamos lá. Vale lembrar primeiro, né, que estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861, estamos em fevereiro de 1861. E dando continuidade aqui ao tema, Kardec diz o seguinte: se a pobreza dos argumentos contra o Espiritismo é manifesta nas obras sérias, sua nulidade é absoluta nas diatribes e artigos difamatórios nos quais a raiva impotente se trai pela grosseria, pela injúria e pela calúnia. Seria dar-lhes demasiada importância tê-las nas reuniões sérias. Ali nada a refutar, nada a discutir e, consequentemente, nada a aprender. Não teremos senão que os desprezar. Vê-se, pois, que fora das instruções dadas pelos espíritos, existe ampla matéria para um trabalho útil. Acrescentamos mesmo que colheremos nesse trabalho numerosos elementos de estudo para submeter aos espíritos em perguntas às quais, inevitavelmente, ele suscitará. Mas se for necessário suprir a ausência momentânea de médiuns, não se deve cometer o erro de passar sem eles indefinidamente. É preciso nada negligenciar a fim de os encontrar. Para uma reunião, o melhor é buscá-los no próprio meio. E se reportarem aos que dissemos sobre o assunto em nossa última obra, as páginas 306 e 307, ver-se-á que o meio é mais fácil do que se pensa. E aí ele faz uma referência aí ao Livro dos Médiuns, né? Nas páginas 306 e 307. Tá? Lá no capítulo 25, item 282. E aqui a gente começa um outro tema aqui, né, Renatão? Carta sobre a incredulidade. Sim. Vamos lá, né? Vamos lá. Desde que o homem existe na Terra, existem espíritos. E também desde então eles se manifestam aos homens. A história e a tradição estão repletas de provas nesse sentido. Porém, seja porque uns não compreendessem os fenômenos de tais manifestações, seja porque outros não ousassem divulgá-los por meio da cadeia ou da fogueira,
seja porque os fatos fossem postos à conta de superstição ou de charlatanismo por pessoas preconceituosas ou interessadas em que a luz não se fizesse, seja finalmente porque fossem levados à conta do demônio por outra classe de interessados, o certo é que até estes últimos tempos, embora bem constatados, esses fenômenos ainda não tinham sido explicados de modo satisfatório, ou pelo menos a verdadeira teoria ainda não havia caído no domínio público, provavelmente porque a humanidade não se encontrava madura para isto, como para muitas outras coisas maravilhosas que se realizam em nossos dias. Estava reservada para a nossa época a eclosão no mesmo cinquentenário do vapor, da eletricidade, do magnetismo animal, pelo menos como ciências aplicadas, e finalmente do espiritismo, de todas a mais maravilhosa, não só na constatação material de nossa existência material e de nossa imortalidade, mas ainda no estabelecimento de relações, por assim dizer, materiais e constantes entre nós e o mundo invisível, né? Ou seja, tudo no seu tempo, né, Renato? Exato. Jesus nos legou lá a primeira erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga, né? E aí ele fala aqui também de preconceito, né, da gente olhar de forma preconceituosa as coisas, né? Não acredita, então não é verdadeiro, ou então não é bom, né? Aí eu lembro aqui de um querido amigo, né, um senhor chamado Ramon de Bonvivari, quando ele diz que o preconceito é um braço armado da ignorância. Olha aqui. Perfeito. O preconceito é um braço armado da ignorância. Porque ele fecha as portas. Sim. Fecha todas as portas do esclarecimento, não é? Do esclarecimento, da colocação das citações do Evangelho e tudo mais. Ele fecha qualquer porta, não é? Ele coloca você dentro de uma redoma que é aquilo, ninguém toca, acabou, pronto, enfim, né? Torna você uma pessoa antipática até. Eu tive um insight agora, até para te dar mais subsídio sobre isso. A gente sabe que dentro do movimento espírita há muito radicalismo também, por incrível que possa parecer. É uma coisa meio incongruente, né? Somos espíritas, não somos perfeitos. Exatamente. E aí me veio aqui esse insight aqui no Livro dos Espíritos, né, Renato? Quantas perguntas os espíritos falaram que a gente não estava pronto ainda, ou que eles não sabiam responder? Muitas. Ou seja, o que quer dizer isso? Há coisas ainda ocultas. Perfeito. Porque aí o cara que obviamente nós somos espíritas, nós somos como kardecianos, a gente estuda Kardec, mas está bem claro lá na codificação, né? Olha, isso aí vocês não estão preparados, não precisam saber, ou nós não sabemos responder. Agora me respondam vocês que estão nos ouvindo. Isso quer dizer o quê? Que há coisas que não estão ocultas ainda? Será essa a conclusão que eu chego? Ou o Renato também, Renato? Não dá, não é? O nosso grau de adiantamento nos impede, inclusive, da gente raciocinar, meditar sobre aquilo, né? Sobre essa ou aquela questão. É aquilo ali e pronto, uma hora você vai saber, principalmente das coisas que envolviam ou que envolvem, inclusive, a própria superioridade da natureza de espíritos elevados, eu não vou falar nem de Jesus, mas de espíritos mais elevados. Assim, de espíritos mais elevados. Imagina de Jesus. Como é que a gente vai saber, não é? Como é que você vai aprender a lidar com todo o sentimento dele, com todas as emoções dele? Eu estou longe, mas muito longe, né? De ter calma, tranquilidade, né, paciência para poder lidar com uma série de situações, muito longe. Mas eu fiquei meditando uma coisa aqui, aí eu vou jogar a bola para você agora. Não vai me trazer bola quadrada não, hein? Bota a bola redondinha. Meditando aqui acerca de muitas situações da própria Gênese bíblica, não é? Não da nossa Gênese espírita. Que a gente sabe que nos traz os esclarecimentos acerca da ciência ou da filosofia, tanto faz, ou uma coisa ou outra, o ponto de partida, não é? Mas que prova por A mais B que não é assim, que foi assim que aconteceu. Então tira todo aquele aspecto de maravilhoso, não é? Sobrenatural, né? E tudo mais. Mas os espíritos que viveram naquela ocasião, eles não tinham também seus momentos de meditação? Não tinham seus momentos de oração? Tinham seus momentos
Tinham. E aí por que não havia a comunicação dos espíritos? Claro que havia. Até porque, mesmo naquela ocasião, não é? Mesmo naquela ocasião, existia encarne e desencarne. E aí? E contato com o divino, né? Com a divindade, contato, né? com Deus. Se era monoteísta ou não, politeísta, não importa. Se eu vou falar com um Deus ou com alguns deuses, era essa conexão que existia. E se você chamava de Deus com quem você estava falando, estava tudo bem, porque era a compreensão que você podia ter na época. Exatamente. Então não dava para avançar um pouco mais. Né, Bill? Tá aí a bola. Não, com certeza. Eu lembro que você falava agora, e eu lembrei aqui, né, dessa questão de a gente não saber tudo e tudo mais. Aí eu fui dar uma olhada aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 14, né, que fala lá do panteísmo e tudo mais, enfim. Os espíritos são categóricos. Deus existe. Ponto. Uhum. Não enveredeis por um labirinto ao qual não lograrias sair. Porque se você só... eu conheço Deus. Beleza, mas e aí, cara? Aí eu pergunto aquela pergunta clássica. E o Kiko? Porque a gente está falando de questões... Eu, particularmente, penso assim... Não sei se o Renato pode até discordar de mim, mas eu acredito que não, né, pelo menos não totalmente... Existem muitas coisas mais importantes para mim do que conhecer Deus. Pô. Antes disso. Porque os espíritos são categóricos. Um dia que você estiver numa condição boa para aquilo, você o verá e o compreenderá. Uhum. Porque agora eu conheço Deus, tá bom, mas o que você faz a semelhança dele? Pô, não faço nada. Eu pego o rabo do gato, embolo lá no poste. Eu sou mal com a minha mãe, com meus filhos, eu traio a minha esposa, eu faço um monte de coisa. Cara... Meu amigo, e até quem tá lá botando na seara espírita, Renato. Nós temos muita coisa para fazer antes. Muita coisa. Né? O item 4 do capítulo 17, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Uhum. Aí ele fala da última parte do item 3, né, o homem de bem, né, esse é o bons espíritos, o item 4, mas ele levanta a bola pra gente, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. A gente tá sentindo ainda o espiritismo, Renato? Olha, Bill, estamos começando, né? Tô compreendendo, preciso fazer isso. Sim, preciso fazer. Mas eu vou sentir quando eu começar a praticá-lo. Daí é você começar a fazer outra coisa. É outra história. Nós estamos fazendo um estudo lá no salão, no Bezerra, não é? Aos sábados de 3h30 às 5, né? Ali, e estamos no Evangelho, né? Então a gente está falando sobre a questão da necessidade da reencarnação, que está lá no capítulo 4 e tudo mais, não é? Então é tanta coisa que a gente tem para falar, para conversar, para falar, porque fala de família, os laços de família, fala de toda essa situação. Não se rompem os laços. Não se rompem, né? E tudo mais, não é? E aí a gente procura passar o melhor que a gente tem. Não é? Você é o melhor que você tem como pai, não é isso? Perfeito. Estamos todos na busca por sermos um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um irmão melhor, alguém melhor. Não é? Então, isso já é um ponto de partida. Já é um ponto, né? Sim. Então não dá para ter aquela pretensão de achar que, por exemplo, se o seu filho errou em alguma coisa, você achar que se fosse com você, você faria melhor. Pode até ser, pelo teu amadurecimento, mas naquela ocasião, será que você faria melhor mesmo? Exato, no mesmo lugar dele, né? Então é o olhar que você tem que ter, sabe por quê? Porque é Deus confiando os filhos dele para todos nós. Exatamente. E não importa se é mãe, se é pai, se tá confiando, até numa amizade. Olha, meu filho, ajuda meu filho. Sim. Não é? E isso é que é legal. Então o assunto foi tão bacana que deixou as pessoas emocionadas e todo mundo disse assim, nossa, quanto esclarecimento hoje que eu não tinha parado para pensar. E essas pessoas vão mudar o seu olhar para com a sua família. Né? E não é só a família dentro de casa, é a família do trabalho, a família do vizinho. Vai ampliando essa família aí. Todo mundo, né? Porque todo mundo é filho de Deus. Exatamente. Pronto. Nós estamos chegando ao final do programa Luz na Penumbra. Lembrando, como o Renato falou aí, dentro do que o Renato falou, ninguém dá o que não possui. Então não se cobre tanto assim. Busque dar o que você tem de melhor. Perfeito. Mas caso não consiga também, não se penitencie. Uhum. É isso, pessoal. Chegamos ao final de um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Até o próximo programa. Boa noite, meu parceiro. Boa noite a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.